Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, a notícia preocupa bastante o torcedor vascaíno aí, que é sobre a renovação com o Léo Jardim. O Vasco, inclusive, já teria feito até uma proposta oficial para contratar um goleiro argentino que está no Lanús. Vamos explicar toda essa situação, a possibilidade de saída do Léo Jardim, também outros jogadores que deixarão o Vasco, quanto que o Vasco vai economizar com a saída de 3 atletas. Vamos falar também aqui da situação do Evander, ele falou sobre isso aí em entrevista, tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco aí. Muito obrigado, galera, que está sempre acompanhando o nosso canal, tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco já tem praticamente definido aí a saída de 3 jogadores, né? Com a saída do Pablo Galdames, do Robert Rojas e também do Rossi, o Vasco deverá economizar cerca de R$1.300.000 com salários para o próximo ano. Vale ressaltar que o Vasco já tem acordado com os 3 atletas as rescisões de contrato, que acontecerá essa rescisão antes do término do contrato dos atletas, que se encerra lá no dia 31 de dezembro. Atualmente o Vasco paga cerca de R$485.000 mensais aí para o Galdames de salários. O Robert Rojas recebe R$500.000, meus amigos, olha só. Isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. E fechando, o Rossi ganha cerca de R$315.000 mensais aí no Vasco. Isso daqui é um completo absurdo, uma loucura feita pela CSSAT Partners. É surreal quando você para analisar que o Rojas ganhava cerca de R$500.000, cerca de R$500.000 mensais aí no Vasco, cara. Isso é um absurdo, o Galdames quase chegando a essa casa aí, R$485.000, e o Rossi R$315.000 mensais, cara. É muita grana, é muito dinheiro mal gasto aí pelo Vasco. O Vasco tinha uma das maiores folhas salariais, mas não soube contratar com inteligência, não soube contratar jogadores melhores por esses valores, né, cara? Se você, por exemplo, não quer esses 3 jogadores, você traz um jogador e paga R$1.300.000 para ele, que ele vai resolver mais do que tanto o Rojas, o Galdames e também o Rossi. Isso é questão de lógica, cara. Mas o Vasco não, o Vasco entendia que quantidade era melhor do que qualidade, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. E o Vasco paga esses salários exorbitantes a esses jogadores. Gostaria muito também de saber um dia quanto que o Léo Pelé ganha, quanto que o Maicon ganha, jogadores horrorosos, Souza, Alex Teixeira, porque realmente, cara, se o Vasco está pagando esses salários para esses jogadores, imagine para esses outros aí. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa saída desses 3 atletas. O Vasco terá uma grande economia com a saída do Galdames, Rojas e Rossi. Bom, pessoal, a saída de um outro jogador vem causando aí certo alvoroço na manhã de hoje aí pelos torcedores vascaínos, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco ainda aguarda o final dessa temporada para tratar da renovação contratual com o goleiro Léo Jardim. O Vasco estaria vendo com otimismo a ampliação do vínculo aí do jogador de 29 anos, que se encerra no final de 2025 agora. O Léo tem uma cláusula de renovação automática até 2026 por metas batidas, mas o clube quer estender por mais tempo esse contrato. Vale ressaltar que o Sport Lisboa foi um dos clubes que teria demonstrado interesse no goleiro vascaíno. De acordo com outras informações, o Vasco estaria, assim, preparado para vender o Léo Jardim, caso chegue uma proposta oficial pelo goleiro. Com certeza, aí, o torcedor está muito preocupado com essa possibilidade, já que saiu uma outra notícia que é meio que casada com essa, cara. De acordo com a imprensa argentina, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o goleiro Nahuel Lozada, que está atualmente no Lanús, lá da Argentina. O Vasco teria feito uma proposta de $2 milhões, um pouco mais de 11,5 milhões de reais aí, para contratar o goleiro, que já jogou com o Verratti lá no Belgrano. O goleiro de 31 anos, vem sendo peça fundamental no Lanús aí, e fez o time argentino chegar à semifinal da Sul-Americana. A expectativa é que apareçam propostas aí para o Léo Jardim, como a gente falou, e o Vasco tentará segurar o atleta, mas se chegar algo bom, já trabalha com a saída do goleiro, de acordo com o jornalista Uriel Iugit, lá da Argentina. Esperamos aí que o Vasco não venda o Léo Jardim, que é um goleiro extremamente importante. Eu vejo essa situação da seguinte forma: caso não chegue realmente uma proposta para o Léo Jardim, ele vai continuar normalmente no Vasco, até porque tem contrato, será o titular. Mas eu acredito que esse goleiro, o Lozada, chegará para substituir o Kehler. O Kehler é um jogador que está somente emprestado ao Vasco, vai ter o seu contrato se encerrando agora e deverá voltar ao Internacional. O Vasco não deverá demonstrar interesse
em adquirir o goleiro que sequer fez a sua estreia com a camisa do Vasco, até porque o Léo Jardim não deu espaço algum para a entrada do Keylor no time do Vasco. Com certeza, eu imagino dessa forma. Espero aí que o Léo Jardim não seja vendido, mas existe sim essa possibilidade do nosso goleiro deixar o Vasco, como trouxe informações do Globoesporte.com. O Sport Lisboa foi um dos clubes que demonstraram interesse aí em adquirir o goleiro para a próxima temporada, né? Vamos aguardar aí, ver se vai acontecer a saída do Léo Jardim e também a chegada do Losada. A proposta oficial já teria sido feita. Vale ressaltar que o Lanús contratou o goleiro meses atrás por cerca de US$ 1,5 milhão. O Vasco quer pagar 2 agora por ele. Não sabemos se é do interesse do Lanús aceitar essa proposta e vender o seu goleiro titular para o Vasco, né? Com certeza deve ser um dos grandes desejos da carreira do atleta atuar no futebol brasileiro, ainda mais um clube muito maior do que o Lanús. Esperamos aí que aconteça, quem sabe, a chegada desse goleiro, mais para ele ser reserva do Léo Jardim. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação do Evander, né? Jogador meio-campista revelado pelo Vasco, que está jogando lá no futebol da MLS. Foi bastante especulado em vários clubes aqui no Brasil, inclusive torcedores do Vasco gostariam muito do retorno do jogador. Porém, ele deu uma entrevista aí ao território da MLS, falando sobre uma possibilidade de retornar ao Brasil, inclusive ao Vasco, que é o clube do coração do atleta, o clube no qual ele foi revelado. O jogador diz que não chegou absolutamente nada do Vasco, que ainda não existe o interesse do clube. Não sabemos se o Vasco ainda vai, quem sabe, ter uma possibilidade de contratar o Evander, que seria um ótimo reforço. O jogador desenvolveu muito diferente daquele Evander quando começou no Vasco, muito irregular, até certo ponto irresponsável em alguns jogos. É um jogador totalmente diferente. Ele é um dos principais jogadores da MLS, cara, não somente do seu time lá, do Portland Timbers, é um dos principais jogadores do campeonato. Com certeza é um jogador que chama bastante a atenção do mercado e, na minha opinião, seria um baita reforço para o Vasco, um ótimo meio-campista, um jogador jovem que sabe chutar de fora da área, tem um bom passe, tem uma boa técnica, seria titular sim no time do Vasco, na minha opinião. Mas a proposta do Vasco ainda não foi feita ao atleta e ele também tem interesse de outros clubes aqui no Brasil que tem um poder financeiro muito maior do que o Vasco. Caso de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo é um dos maiores interessados nesse jogador já há algum tempo, né? Já teria até sinalizado com a possibilidade de fazer uma proposta milionária para contratar esse jogador, só que ele seguiu lá no Portland Timbers. Eu acho que não é do interesse do Evander jogar no Flamengo, até porque ele é torcedor do Vasco, mas hoje a grana sempre fala mais alto, né? Mas, na minha opinião, o Vasco, se for vendido talvez aí para algum investidor na SAF, eu acho que seria um ótimo reforço para esse investidor trazer para o Vasco. Com certeza o Evander é um jogador vascaíno, está em ótima fase, está em bom nível, é um jogador jovem ainda, com certeza iria agregar muito aí caso ele fosse contratado, mas é um cenário totalmente hipotético, um cenário muito mais distante do que viável para o Vasco, com o associativo aí no comando, né? A gente está vendo que o Pedrinho está mostrando que o Vasco não tem dinheiro algum, mas aí que fica a questão, pô, mas acabamos de falar aí da situação que o Vasco fez uma proposta oficial de mais de 11,5 milhões de reais para contratar o goleiro. Realmente não sabemos de onde que o Vasco está tirando grana para fazer esses investimentos, assim como fez lá com o Jean Davi, Maxime Domingues, e agora pode ser feito esse investimento também no goleiro Nahuel Losada. Com certeza o Evander seria um ótimo reforço, na minha opinião, mas é algo totalmente distante atualmente aí para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ative o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Agora vai começar aquela fase de mercado da bola. Vamos ter sempre aí novidades aí de jogadores especulados, jogadores que estão negociando com o clube, até mesmo propostas oficiais. E para você não perder nada, se inscreve aí no canal. Hein? Tamo junto. É nóis.